Infelizmente, o resultado desejado não veio. Nós fomos eliminados por um empate de 0-0 contra o Flamengo. Principalmente esse jogo foi definido muito pelo resultado do primeiro jogo, a verdade foi essa. Mas aquela mudança que nós tanto queríamos ver no time começou a acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as coisas boas que o Fluminense fez em campo e o que ainda falta melhorar. Vem comigo, meu nome é Dilissa, dominada pelo Flu. Essa semana nós ficamos tentando entender o que o Diniz ia aprontar dentro de campo, porque quase todo dia vinha uma notícia nova de desfalque. E quando começaram a surgir as notícias dos testes que o Diniz vinha fazendo, isso começou a assustar. Eu acho que todo mundo rezou quando viu que o Marquinhos ia entrar na lateral direita. Mas dá pra falar que o primeiro acerto desse jogo foi justamente a escalação. Então vamos rever essa escalação pra gente poder comentar aqui, mas antes disso, se você puder chegar deixando seu like, te agradeço demais. E se você é novo aqui, cola com a gente, porque aqui tem muito Fluminense falando sério, brincando também e bastante resenha nas lives, então vem com a gente. Diniz colocou em campo Fábio, Marquinhos, Manuel, André, Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, John Arias, Keno e John Kennedy. Sendo que o nosso time não ficou disposto assim. O Martinelli, por exemplo, passou basicamente o jogo inteiro do lado do Manuel atuando na zaga, enquanto o Marquinhos, que foi colocado como lateral, na verdade atuou muito mais como meia-direita ali entre o centro e a ponta do que lá atrás na linha defensiva. E o próprio André, que dava uma fortalecida na defesa, chegando ali na linha basicamente como um terceiro zagueiro, na verdade passou a maior parte do jogo no meio-campo ali, dando consistência pro time. Enquanto o Martinelli e o Manuel ficavam mais atrás ali sozinhos. E esse time atuou muito bem em campo, principalmente no primeiro tempo. O time jogou com marcação alta, envolvendo o time do Flamengo, que teve dificuldade para nos marcar. E mesmo com esse jogo ofensivo, essa prioridade no jogo ofensivo, a gente não passou sufoco na defesa. Às vezes os jogadores do Flamengo vinham no contra-ataque, vinham rápido, entravam dentro da grande área e ainda assim o Fluminense conseguia se defender sem maiores problemas. Pro segundo tempo, o Fluminense voltou bem, não tão bem quanto estava no primeiro tempo, mas o jogo foi ficando meio xoxo, principalmente ali depois dos 30 do segundo tempo, já que já estava muito claro que a classificação estava definida. E o que faltou pro Fluminense nessa partida foi efetividade. O Fluminense foi muito bem ofensivamente, não sofreu em nenhum momento defensivamente, foi consistente, porém não foi efetivo, não conseguiu converter nenhuma das chances que criou em gol. E pra mim esse no momento vai ser o maior desafio do Diniz, né? Essa questão da finalização. Porque se eu fosse citar só alguns nomes aqui, com relação à finalização, John Kennedy finaliza bem, Cano não estava em campo, mas assim, ele nem se fala com relação à finalização. Marcelo, Arias, Renato Augusto, são alguns nomes que a gente sabe que são bons finalizadores. E ainda assim, o Fluminense nesse início de ano vem com essa dificuldade, né? O Fluminense não vem fazendo muitos gols e às vezes passa o jogo inteiro ali muita dificuldade para finalizar. E aí você pode até falar que com relação ao Cano, ele também não estava recebendo muitas bolas em boas condições para finalizar, lá ele. Mas, assim, a gente também tem que lembrar que em alguns jogos que o Cano marcou, ele também perdeu muitas chances muito claras e que não é comum ele perder. Então, tem alguma situação aí com relação à finalização, vai caber o Diniz a mexer e eu não sei como ele vai resolver isso, porque realmente eu acho um pouco estranho, assim, dada a qualidade que esses caras têm pra finalizar. E até sobre finalização, uma coisa que eu senti, né, no John Kennedy em campo, é que em alguns momentos eu acho que falta um pouco a cabeça fria pra ele. Teve um lance, por exemplo, que ele acaba, terminando a jogada sem finalizar, e assim, era uma condição boa, poderia não dar em gol, mas poderia ser uma finalização perigosa, e que eu achei que faltou um pouquinho isso, nessa cabeça fria. E nesse mesmo sentido, uma coisa que aconteceu nesse último jogo é que em algumas situações em que a gente tinha um jogador com o ângulo perfeito para finalizar, vinha o jogador do Flamengo e fazia uma falta. Então o que eu percebo que faltou ali da parte do Fluminense foi também penetrar mais a grande área. Lá ele de novo. Mas se o Fluminense entra na grande área do Flamengo, ou ia finalizar, sobrando apenas pro Rossi ali se defender, oferecendo assim muito mais perigo, ou ia acabar levando pênalti caso os caras fizessem de fato a falta, o que dificilmente fariam. Mas, de repente, se tivesse atingido mais a grande área, se tivesse avançado mais a grande área, teria tido mais chances, né, e chances claras de fazer gol. Mas para resumir, Marquinhos jogou muito bem, não acho que ele vai ser titular, mas acho legal porque o Diniz encontrou uma outra escalação, uma outra possibilidade,
uma outra alternativa que pode funcionar em alguns jogos específicos. Gostei muito de ver o Lucumí em campo, me parece que é um garoto bem ensaboado, achei muito boa a entrada dele. E com relação ao Manuel, cara, o Manuel voltou mostrando que voltou com tudo. E acho até que ele dá uma boa dor de cabeça ali, porque a gente tem o Thiago Santos que tá mandando bem pra caramba, o Felipe Melo que também continua bem, e acho que o Manuel chegou realmente pra... Não acho que ele vai brigar por titularidade agora, mas assim, voltou com muito potencial pra isso, pra brigar pra ser titular. Apesar de eu não conseguir imaginar, visualizar essa mudança acontecendo, a menos, por exemplo, que o Felipe Melo se aposente, eu não consigo imaginar muito que tenha uma queda de rendimento. Não vou nem falar que é pra não atrair. Mas gostei, assim, da postura que o Manuel voltou, da maneira como ele voltou bem fisicamente. Pô, tem uma hora que o cara deu um pique, eu falei assim, cara, não é possível, cara, essa altura do jogo, o cara dando um pique. Mas, enfim, gostei de ver o Manuel. E assim, o time como um coletivo, eu achei que atuou bem, tá? Esses são só realmente alguns nomes que eu gostaria de destacar, que foram bem na partida e que talvez até tenham me surpreendido, porque o Marquinhos eu não esperava que fosse atuar bem dentro da posição que foi colocado e atuou, então, enfim, cala minha boca, porque é aquilo, eu não tô sobre minhas convicções. Se eu imaginava algo e esse algo na prática se provou o contrário, pô, fico muito feliz. E é isso, assim, que bom que deu certo. O Gianluca eu não esperava nem ver em campo, então, assim, foi realmente uma surpresa muito agradável. E o Manuel, cara, eu confio no Manuel, eu achava que o Manuel iria voltar bem, mas eu não imaginei que voltaria tão bem assim, realmente curti muito, o Martinelli também foi muito bem. Aí, enfim, gente, se eu for citar todo mundo que eu achei que foi bem nessa partida, eu vou acabar estendendo muito mais esse vídeo, mas eu acho que esses 3 nomes, pelo menos, merecem, assim, um destaque, principalmente quando eu olho a minha expectativa e o que eu vi deles em campo. Vai ter torcedor do Flamengo querendo desmerecer o Fluminense, dizendo que o Flamengo jogou desde o início do jogo, com o resultado no bolso, mas a real não é essa. O Flamengo começa tentando atacar o Fluminense, o que acontece é que ele percebe que quando o Fluminense pega a bola, tem que se ocupar de marcar. E com certeza esse esquema ali deu uma confundida nos caras, eles com certeza não estavam esperando aquilo. Dá pra ver que o Tite fica meio sem saber o que fazer ali na beira de campo. Acho que foi um jogo que o Tite suou pra caramba, inclusive. Deu pra perceber da arquibancada o quanto o Tite tava suado. Mas a real é que eles passam a se ocupar da marcação porque o Tite sabe que se o Fluminense tiver a bola e eles derem espaço, corre risco de perder a classificação, corria esse risco, então foram marcar e tentar sair no contra-ataque, e mesmo no contra-ataque não tiveram isso. Eu acho que um dos melhores lances, inclusive, é quando o Bruno Henrique entra em campo, e o Bruno Henrique a gente sabe que é um cara que leva muito perigo, é um cara que tem qualidade. Pô, o Bruno Henrique vem correndo, mas o André dá um nó no cara, que eu acho que o Bruno Henrique tá girando até agora, igual o peão. Cara, assim, muito bem, assim, realmente precisa ser mais efetivo, mas eu gostei muito do que eu vi essa equipe produzir em campo, então não dá pra desmerecer, tá? Não dá. E apesar da vergonha que foi a arquibancada vazia, eu gostei muito do que eu vi em campo, gostei muito de ver que também os poucos que estavam na arquibancada se entregaram pro time. E também a saída, cara, isso foi uma parada muito boa. Eu já vi a gente sair, ganhar, classificado, com a torcida extremamente pra baixo. E na real foi o jogo em que a torcida saiu cantando e eu acho isso muito bom. Principalmente tendo em vista o clima, né, que tá estranho. Com relação ao mosaico do Flamengo, cara, assim, gente, para de tentar escrever na real, tipo... Assim, todo mundo sabe que vocês não sabem fazer, então... É melhor parar, porque dá muito errado. Gente, assim, até agora eu não faço ideia de que palavra estava escrita ali. Mas, enfim, eu tinha que fazer esse comentário porque eu acabei lembrando disso agora. No domingo, o Vasco fez vergonha no Maracanã, né? Mas foi no Maracanã, afinal era isso que eles queriam, é isso que eles comemoram, né? Mas fizeram vergonha. Agora, a final vai ser entre Flamengo e Nova Iguaçu. Pra gente, agora ganhamos umas semaninhas de descanso. Além da data FIFA, a gente, né, vai ter um descanso ali no que seria a final do Campeonato Carioca. Mas essa segunda-feira temos sorteio da fase de grupos da Libertadores. O sorteio vai ser às 6. Então a gente vai fazer uma live aqui pra acompanhar. Se você estiver de bobeira, quiser colar com a gente, vem, seja muito bem-vindo. E meu recado final é nada de discórdia. Assim, esse é um momento de união. A nossa pré-temporada terminou no sábado e a gente tem muita coisa grande pra disputar ao longo desse ano. Tamo junto. Saudações tricolores.